Notinhas da LL Rosecade. Ei pessoal, eu sou a LL Rosecade e volto aqui com notícias quentinhas do mundo das celebridades famosos e não tão famosos assim. Beleza? Beleza. Se vocês quiserem mais notícias, né, e fotos dos famosos, entre no meu blog, né? E se inscrevam no meu canal do YouTube, tá, galera? LL Rosecade Notícias no YouTube, tá, galera? Bom, é o seguinte, agora eu vou voltar aqui com o meu quadro, né? Muquifo ou não muquifo, né? Se tá um muquifo ou não tá um muquifo, né? Eu vou analisar o cantinho das celebridades e vou dar a minha opinião, certo? Bom, a primeira vítima, né? Aqui o primeiro cantinho é do Giorgio Armani, né? Giorgio Armani. Aqui mostra aqui na matéria, né, o estilista Giorgio Armani brinda seus convidados com uma cozinha de aço inox, um verdadeiro laboratório culinário, de onde saem todas as refeições preparadas por um chefe escolhido pelo próprio Armani. Que chique, hein? Escolher um chefe aí, né, só pra cozinhar, tipo, agora eu quero escargot, né? Agora eu quero frango à parmegiana. Agora eu quero nhoque com calabresa. Bom, enfim, né? Não tô brincando, galera. Não é esse tipo de comida que ele deve comer, não, né? Deve ser uma coisa mais chique, né? Bom, mas enfim. Sinceramente, ó. Esse canto aí da cozinha dele tá uma coisa meio futurística, né? Coisa meio Matrix aí, só que tudo de aço inox, né? É muito esquisito, né? Porque, se bem que eu acho que deve durar bastante, né? Não sei, né? Mas tá uma coisa muito assim, parece cozinha de balada, né? De danceteria, não sei. Enfim, mas para restaurante, assim, coisa assim, né? Bom, enfim, acho que esse canto aí é só para cozinhar mesmo, né? Não deve ser onde ele faz as refeições, né? Deve ter a sala de jantar dele aí, bonito, chique, né? Mas, sinceramente, olha, tá uma coisa bem futurística, né? Não tem nem como analisar, não sei, não sei. Vocês falam aí que sua opinião aí. Bom, enfim, eu vou mudar agora pro George Clooney. George Clooney, né? Esse astro galã aí, né? Dos filmes de Hollywood, né? Aqui a matéria, né, consta que a principal diversão do ator George Clooney, quando se hospeda na suíte presidencial do Hotel Príncipe de Savoia Milano, em Milão, Itália, era jogar boliche no corredor da suíte usando as bolas de mármore, né? Estas da foto que decoram o hall do spa. Bom, não sei se... Bom, enfim, acho que ele gosta de ficar aí porque ele se sente à vontade nesse cantinho aí do hotel, né? Mas, sinceramente, ó, muito escuro, né? Eu não sei se não é porque na hora de bater a foto não ligaram todas as luzes, né? Mas, sinceramente, tá um cantinho assim, meio que essa mesa aí, com esses globos aí na mesa aí que eu não entendi. Dá a impressão daquelas fotos que tira todo ano no colégio, né? Colégio do estado, né? Sempre tem, né? As criancinhas, né, tiravam foto. Eu, por exemplo, passei por isso, né? Todo ano tinha que tirar foto no colégio em frente à bandeira do Brasil e o globo, né, da Terra. Mas, sinceramente, ó, tá um muquifo porque tá uma coisa muito escura, uma coisa muito velório. Muito apagado, não gostei, tá um muquifo. Agora, nossa próxima vítima aqui é o Sylvester Stallone. É o ator famoso aí, veterano aí, né? Que veio pro Brasil também, né? Foi pro Brasil, né, aliás, que eu tô no Japão, né? Foi pro Brasil fazer um filme aí, né? Vamos ver o que vai dar, hein, né? Deve ser na linha do Rambo, né? Enfim, bem anos 80, né? Uma coisa bem, sei lá, retrô, né? Ó, sinceramente, agora voltando ao assunto aqui, né? Do seu Sylvester Stallone, vou ler aqui pra vocês. Encantado com o lustre que decora o bar do Hotel Príncipe de Savoia Milano, em Milão, Itália, o ator Sylvester Stallone fez questão de encomendar uma réplica para sua casa. Imagina só, você gosta do restaurante lá, não sei, do bar, né? Que você frequenta e fala assim, eu vou querer decorar como a minha casa. Aí eu não preciso ir
para o bar, sei lá, restaurante. Eu fico na minha casa, assim, né? Muito que coisa, não. Ó, sinceramente, ó, se eu tivesse na casa do Stallone, né, eu ia me sentir no museu. É, porque parece uma coisa meio antiga aí, ó, com essas mesinhas aí de chá das 5, né? Uma coisa totalmente Inglaterra, né? Com esse lustre aí enorme aí, com esse teto aí que, sei lá, uma lembra a igreja, né? Aquelas igrejas católicas, não sei das quantas, né? E a parede aí cheia de sei lá o que que é, não sei identificar, mas parece uma parede com um monte de sei lá, coisa de museu mesmo, né? Sinceramente, tá um muquifo isso aí. Tá um muquifo. Eu não gostaria de morar numa casa dessa. Meu Deus. Essas pessoas famosas aí, ó, tem tanto dinheiro, mas não tem bom gosto, tem. Sinceramente, tá um muquifo em Sylvester Stallone. Agora, nossa próxima vítima aqui é a cozinha do chefe Olivier Anquier. É, exatamente. Aquele que era marido da Deborah Brock, né? É. Então, a cozinha dele aqui, né, precisava ser prática, contudo, à mão do chefe, exatamente. Por isso, nada de armários em sua cozinha, laboratório, como ele mesmo define. O chefe testa receitas e também grava os programas de culinária para um canal de TV. É, inclusive, analisando aqui, ó, ele também gosta muito de vermelho, esse vermelho na parede. Nada a ver, hein, galera, nada a ver com esses monte de panela no teto, né? Muito interessante, né? Eu só não entendi uma coisa aqui do lado. Parece que é um espelho, né? Me lembra aquele espelho da Branca de Neve, sabe? Que ele olha pra a Branca de Neve. Branca de Neve não, acho que a bruxa, né? Olha pro espelho e faz espelho, espelho meu, né? Existe cozinheiro mais famoso que eu, né? No caso dele, deve fazer isso, né? Sei lá, muito estranho. Eu acho que é um espelho, não sei. Ó, sinceramente, tá um muquifo isso aí. Se fosse eu, mudava tudo. É, mudava tudo. Tá muito esquisito aí esse vermelho aí. Não gostei, não gostei. Tá um muquifo. O próximo analisado aqui é o Fauzi Hatten. É, o famoso estilista. Bom, Fauzi Hatten aqui em seu muquifo aqui, né? Tá um muquifo mesmo, porque esses cores de azul aqui, né? Azul no chão, azul na parede, né? Parece que as pessoas cismam, né? Não é possível, né? Acho que ele tava ouvindo aquela música do Azul, né? Que nem sei quem canta, né? A sertanejo. E este amor é azul como o mar azul. Acho que ele pensou nisso, né? Pra fazer a casa azul, a sala toda azul. Ele quer sentir no ser, né? Bom, mas enfim, tá um muquifa aí, nem tem o que falar mesmo. Fauzi Hatten, se errou feio, errou feio. Bom, essas foram as notícias quentinhas dos famosos, né? No quadro Muquifo ou não Muquifo, né? Se vocês gostarem, manda sua história pra mim, né? Entre no meu blog, se inscreva no meu YouTube. É isso aí, galera. É ele, Roscred com vocês. Fui!